Gentileza. Ameller, olá todo mundo, primeira aula do ano. Para quem vai ver esse vídeo gravado, Shana Tová Metuká, um ano bom e doce, com bons julgamentos, com julgamentos doces, adocicados e com a misericórdia do Criador, o Eterno, Deus que é a bondade, em forma de bondade dele vem apenas bondade. Na última aula nós vimos todo o processo que o Gidon, o Shofet, o juiz, que recebeu a missão de trazer de novo o povo judeu para Teshuvá, fazer com que o povo se arrependesse, como ele primeiro teve que passar pelo processo pessoal de depuração. O Midrash conta que ele mesmo não tinha o chamado Zehuta, o mérito. Então, mas pelo senso de justiça dele, ele foi escolhido, então, para ser o quinto, se eu não me engano, Shofet, o quinto juiz dessa fase dos juízes do povo de Israel. Vimos também que ele travou as batalhas, né? Ele guerreou contra os moabitas e teve sucesso. Vimos que Deus pediu que apenas 300 homens fossem à frente dessa guerra. E agora a gente vai começar a entender como era o Gidon e o tamanho da humildade. Então, o Midrash conta que os judeus ficaram extremamente gratos com ele. Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa, porque tem muita gente aqui. Então, os judeus ficaram extremamente gratos a Gidon e ele arriscou a vida para libertar o povo do cruel governo de Midian. E veio o recado, né? Desejamos expressar nosso agradecimento ao coroá-lo como nosso rei, disseram os judeus a Gidon. Então, o seu filho e neto governarão depois de você. Mas, lógico, aí o tamanho do Gidon, humilde, respondeu: nem eu, nem meu filho iremos reinar sobre vocês. Hashem é rei. Como recompensa por recusar a realeza, Hashem permitiu que um dos filhos de Gidon governasse as terras de Israel. E o Midrash conta, havia um outro líder judeu antes de Gidon que agia como Gidon. Quando Hashem disse a Moshe Rabbeinu, vá para o Egito e diga ao faraó para deixar os judeus irem, Moshe respondeu, por favor, Hashem, nomeie outra pessoa como líder para os Bnei Israel. Meu irmão mais velho, Aron, é mais adequado para esse trabalho do que eu. Moshe argumentou com Hashem por 7 dias. Mas Hashem insistiu, você deve ir ao faraó. Quando Moshe, junto com Aron, apareceu diante do faraó, o faraó respondeu, quem é Hashem que eu deveria ouvi-lo? Não deixarei Bnei Israel ir. Moshe, então, rezou para Hashem, eu cumpri como meu dever. Fui ao rei egípcio como o Senhor me ordenou, mas ele não escutou as minhas palavras. Agora, por favor, deixe-me ir. O que Hashem respondeu? Estou enviando você de volta ao faraó. Somente porque Moshe era tão humilde, Hashem o escolheu para tirar Bnei Israel do Egito, dividir o Iansuf, o Mar Vermelho, para eles e levá-los ao deserto com muitos milagres. Depois que o Mishkan foi construído, Moshe disse, agora meu trabalho está realmente realizado e finalizado. Hashem está pairando entre os judeus. Não sou mais necessário. E Hashem chamou seu nome, convidando-o ao entrar no Mishkan. Hashem disse, já que você é tão humilde, falarei apenas com você.
Moshe foi a única pessoa que conseguia ouvir a voz de Hashem vinda de cima da arca. Continuando, a história de Gidon. Gidon temia que os judeus esquecessem, e lógico, né, como a gente fala dos ciclos, por isso que os judeus tiveram tantos juízes, o Gidon tinha medo que os judeus esquecessem os grandes milagres que Hashem havia realizado na guerra contra Midian. O que ele poderia fazer para ajudá-los a se lembrar? De repente, Gidon pensou em algo. Bnei Israel recolheram muitos anéis áureos de nariz como espólios de guerras contra Midian. Gidon decidiu pedir que eles doassem alguns desses anéis. Ele usaria o ouro para fazer algo que os lembrasse dos milagres que Hashem realizou para eles. Gidon decidiu fazer um efod de ouro. O efod era uma das roupas do Kohen Gadol. Parecia um avental amarrado na frente. No tempo do Shoftim, alguns judeus vestiam uma roupa semelhante ao efod, a fim de mostrar às pessoas que eles eram servos de Hashem. A gente pode comparar, sobretudo, assim, como é que a gente pode... Deixa eu trazer para vocês aqui. O Midrash diz que a gente pode compará-lo ao sobretudo preto de hoje, usado pelos judeus que desejam mostrar que se consideram servos de Hashem, e por isso eles separam a roupa. Eles mostram que realmente tem uma separação, inclusive nas vestimentas. Gidon, portanto, pensou que um efod de ouro seria uma lembrança adequada da batalha contra Midian. Toda vez que olhassem para ele, os judeus seriam lembrados de que deveriam servir a Hashem, que os salvara de Midian. Gidon deve ter tido outras razões mais profundas para escolher um efod. De qualquer forma, ele fez o efod Leshem Shamayim, pela honra de Hashem, e ele o fez com anéis áureos de nariz que os judeus recolheram como espólios de guerra contra Midian. No entanto, talvez porque Gidon não fosse um Talmid Chacham, um grande estudioso da Torá, ele não considerou que esse efode poderia ser usado mais tarde pelos judeus. Depois que Gidon morreu, os judeus começaram a considerar o efode como sagrado, entre aspas. Alguns deles o usavam na adoração a ídolos. Gidon foi ocupado por isso. Como líder de Bnei Israel, ele deveria ter pensado nessa possibilidade. Ele quis fazer o bem, mas no final foi um erro e ele foi punido severamente. Quase todos os seus filhos foram mortos. As terras de Israel ficaram em paz por 33 anos após a guerra contra Midian. Bnei Israel serviram a Hashem enquanto Gidon viveu. Os sábios contam, no final da sua vida, Yehoshua perguntou a Bnei Israel, aos judeus, a quem vocês desejam servir? A Hashem ou aos ídolos? Todos os judeus responderam juntos, certamente nunca deixaremos Hashem para servir outros deuses. Hashem recompensou os judeus por aceitar sua soberania sobre si na época de Yehoshua. Por causa da lealdade dos judeus a ele, Hashem os perdoou pelos pecados pelos próximos 300 anos. Este foi o período em que os Shoftim, os juízes, lideraram os judeus. Mesmo quando serviam a ídolos, Hashem teve piedade deles. Uma recompensa adicional foi que ele abençoou os tzadikim, os justos, entre os judeus, com um número extraordinário de filhos. Um deles era Gidon, e Gidon tinha várias esposas que lhes deram um total de 70 filhos. E o que aconteceu após da morte de Gidon? O Midrash conta. Gidon manteve Bnei Israel longe da adoração a ídolos, mas
Quando ele morreu, a mesma velha história se repetiu. Os judeus foram atraídos pelos costumes dos não-judeus. Mais uma vez, eles começaram a servir a ídolos. Em particular, eles adoravam o deus Baal Zavur. Zavur significa mosca. Esse deus era minúsculo, literalmente tão pequeno quanto uma mosca. Podia ser convenientemente transportado o tempo todo, ser puxado e beijado sempre que alguém desejasse fazê-lo. Além disso, alguns dos judeus serviam ao efod de Gidom, e é por isso que quase todos os seus filhos morreram, como a gente contou agora há pouco. Vamos entrar numa parte muito interessante agora. As esposas de Gidom deram-lhe 70 filhos, como a gente já mencionou. Eles eram todos tzadikim, todos justos. Ele também se casou com uma Pelegesh da cidade de Shem. Ela deu à luz um filho a quem chamou de Avimelech. Avimelech era um urachá, uma pessoa perversa. Ele ouvira dizer que o seu pai Gidom fora oferecido à realeza. Mas, humildemente, ele recusou. Agora, o maior desejo de Avimelech era tornar-se rei sobre os judeus. Ele estava tão ávido por poder e grandeza, ele pensou que, em troca de todas as coisas boas que seu pai fez pelos judeus, ele, Avimelech, merecia essa alta posição. Mas ele tinha um problema. Ele sabia que seus 70 irmãos não iam deixar ele se tornar rei. Porque eles deveriam. Bnei Israel também se recusaria a deixá-lo se tornar rei. Assim, Orachá, Abimelech, conspirou para se livrar de seus irmãos. Ele viajou para Shem, para a casa de seus tios e primos maternos. Lá, ele fez um discurso. Queridos tios e primos, por favor, digam ao povo de Shem o seguinte: Jerubal, ou seja, o nome dado também a Gidom, teve 70 filhos. Eu sei que eles querem governar sobre vocês. Eles são todos iguais. Então, vocês não podem escolher um em detrimento do outro. Vocês serão forçados a fazer com que todos eles sejam líderes. Isso será terrível. Eles lutarão. Imagine a quantidade de impostos que vocês terão que pagar a eles. Eu tenho um plano melhor. Esqueçam os 70 filhos de Jerubal. Em vez disso, ajude-me a ser o governante. Todas as pessoas de Shem se beneficiarão com isso. Não se esqueçam, minha mãe é dessa cidade. Eu sou seu parente. Estarei disposto a ajudá-los e a lhes favorecer. Estarei do seu lado se vocês tiverem um processo judicial. O povo de Shem deveria ter respondido: por que você mereceria se tornar um governante e não seus irmãos? Se todos os vários dos filhos de Jerubal quiserem se tornar líderes, escolheremos os melhores e mais dignos. Portanto, os homens de Shem não eram tzadikim. Quando eles ouviram a ideia de Avimelech, eles concordaram pensando: ele está certo, será bom termos um parente como nosso governante. Eles não agiram lechem shamayim, ou seja, em honra de Hashem. Eles só pensaram egoisticamente sobre si mesmos. Pior ainda, eles se tornaram parceiros no crime de Avimelech de assassinato. Avimelech não disse claramente a eles que estava prestes a fazer. O povo de Shem poderia afirmar que não era da sua conta, eles não tiveram uma influência direta em toda a história. Só mais tarde, eles ouviram falar sobre o que havia ocorrido. Mas, realmente, os terríveis eventos que aconteceram também devem ser atribuídos ao povo de Shem. O povo de Shem armazenou 70 peças de prata no templo do deus Baal em Shem.
elas pertenciam a toda a comunidade. Pegue essas peças de prata, disseram eles a Avimelech. Estamos ajudando você a se tornar governante. Oficialmente, ninguém disse uma palavra sobre o que Avimelech deveria fazer com o dinheiro, mas, na verdade, o povo de Sichem tinha uma boa ideia do que iria acontecer. Avimelech usou o dinheiro para contratar uma gangue de bandidos, homens cruéis que estavam prontos para matar por dinheiro, ou seja, mercenários. Junto com essa gangue de mercenários, Avimelech chegou à casa de Gidom no momento em que todos os irmãos estavam reunidos lá. Ele e os seus bandidos assassinaram imediatamente os filhos de Gidom. Apenas o filho mais novo, Yoatam, conseguiu se esconder e fugir. O Passuk, o verso, nos diz: Avimelech matou todos os seus irmãos com uma pedra. Isso pode significar com um único golpe ou juntos. No entanto, os Hachamim, os sábios, explicam que isso realmente significa que Avimelech era muito forte. Com a ajuda dos homens que ele havia contratado, pegou seus irmãos e os matou com uma só pedra. Mais tarde, a gente vai aprender que ele foi punido, Midah, Keneget Midah, porque Hashem permitiu que algo tão horrível acontecesse com os filhos de Gidom. Esse foi o castigo de Gidom por ele ter feito para Bnei Israel, o Efod, e os judeus, posteriormente a isso, começaram a idolatrar o Efod. O povo de Sichem e a cidade vizinha de Beit Miló reuniram-se e declararam: Avimelech é o rei. Avimelech cercou-se de soldados e forçou os restos dos judeus a aceitá-lo como seu rei. Quão baixo o povo de Sichem havia afundado. Eles esqueceram completamente que Gidom os salvara de seus inimigos. Certamente, Gidom merecia que todos os seus filhos fossem honrados e tratados bem. Em vez disso, o povo apoiou Avimelech no assassinato deles. Hashem puniria de volta o povo de Sichem, Midah Keneged Midah. A pergunta: Avimelech foi o primeiro rei judeu? Avimelech não era um judeu de acordo com a lei judaica. Odin, a lei, diz que um rei deve ser nomeado por um navi, ou seja, um profeta, e ungido com Shemen Amishra, o óleo especial sagrado, que é derramado sobre ele. Avimelech era um governante que pegou o poder em suas mãos sem o aval do Sanhedrin. Ele se estabeleceu à força contra a vontade da maioria dos judeus. O primeiro rei legítimo foi Shaul, sobre quem a gente lê no livro do profeta Samuel. O filho mais novo de Gidom, Yoatam, que se escondeu, foi informado de que o povo de Sichem havia coroado Avimelech como rei. Ele ficou muito chateado. Como eles poderiam aceitar um rachá como seu governante? Ele decidiu sair de seu esconderijo e admoestá-los. Yoatam subiu ao topo de Ar-Gerizim. Vocês se lembram dessa montanha? Era perto de Sichem. Bnei Israel pediram bênçãos lá e maldições em relação a Ar-Elval. Quando entraram em Eretz Israel, era o local adequado para falar palavras da Torá. Todo o povo de Sichem podia ouvir dali. Escute-me, povo de Sichem, quero lhe contar um machal, uma parábola. Yoatam falou. Eis a parábola. Era uma vez árvores que procuravam por um rei. Elas imploraram a oliveira: por favor, torne-se nossa governante. A oliveira respondeu: eu nunca pensaria em me tornar rei. Dominar sobre outros é um trabalho árduo que toma muito tempo. Se eu fosse rei, como poderia continuar produzindo azeitonas que forneçam azeite para acender a menorá do Mishkan e para ungir os Koanim, para torná-los sagrados? Você quer que eu pare meu importante trabalho para se tornar sua governante? Certamente não. As árvores disseram: que pena que a oliveira não concordou em se tornar nosso rei, mas há outras árvores nobres além dela, vamos tentar outra. Elas se aproximaram da figueira e pediram: por favor, torne-se nosso rei.
O que você acha? Respondeu a figueira. Devo desistir do meu trabalho de produzir figos doces? É impossível fazer bem dois trabalhos ao mesmo tempo. Deixe-me em paz. Bem, existem outras árvores nobres além dela, disseram as outras árvores. Elas, então, marcharam até a videira e repetiram a pergunta: Você concorda em se tornar nosso rei? Absolutamente não, respondeu a videira. Estou ocupada produzindo uvas, a partir das quais o vinho é feito. E o vinho é muito importante. Parte dele é derramada no mishber, no altar, todos os dias, com os corban diário, quando o corban diário da comunidade é oferecido pela manhã e à tarde. E os levim cantam enquanto o vinho está sendo derramado. As pessoas também bebem vinho em homenagem ao Shabat e Yom Tov. Você quer que eu desista do meu importante trabalho de produção de vinho para governar vocês? Quando as árvores viram que nenhuma árvore frutífera estava disposta a se tornar rei, elas se voltaram para o espinheiro. Você quer se tornar nosso rei? Elas perguntaram a ele. Com o maior prazer, respondeu o arbusto. Estou tão lisonjeado que vocês acham que eu estou em condições de ser seu rei. Infelizmente, não tenho frutas para lhe oferecer um refresco. Também não dou muita sombra. Eu tenho apenas espinhos. Mas vocês podem descansar na pequena sombra que eu tenho. Na verdade, eu estou me perguntando por que vocês me escolheram como seu rei. Afinal, não tenho muito a oferecer. Talvez vocês tenham algumas razões egoístas. Se assim for, Deus as castigará. Um espinho pega fogo facilmente. O fogo brotará de mim e queimará todas as suas árvores, até os altos cedros do ar do Líbano. Pensem bem antes de agir, disse o espinheiro. Vocês realmente acham que eu deveria ser rei? Uma pergunta que o Midrash faz. Avimelech é como o espinho no machal. E o Atan alertou o povo de Shirem que Avimelech não merecia se tornar rei. Mas como podemos explicar o começo da parábola, aonde as árvores pediram a oliveira, a figueira e a videira para serem seu rei? E o Atan aludiu os três shoftim especiais. A oliveira sugere ao primeiro shofet Otoniel, que era da tribo de Yehudá. Essa chevette, essa tribo, era comparada a uma oliveira. Encontramos muitas razões para isso. Por exemplo, o óleo sempre sobe para o topo quando misturado com outros líquidos. Da tribo de Yehudá vieram os reis judeus, que eram a nata do povo judeu. Esses reis foram ungidos com Shemen HaMeshechá, o azeite de uma oliveira. A figueira indica Débora. A palavra Débora significa abelha. Os figos produzem um líquido doce chamado mel de figo, e a abelha também produz mel. Débora foi comparada a uma abelha, assim como uma figueira. Ela ensinou as doces palavras da Torá aos judeus. A videira sugere o Shofet Gidon. Ele era da tribo de Menash. Menash era o filho de Yosef. Yosef foi comparado a uma videira ao lado de uma fonte na última bênção de Yaakov. O Machal conta com as árvores, como as árvores pediram à oliveira, a figueira e a videira que as governassem. Isso significa que os Bnei Israel pediram ao Shofetim Otoniel, Débora e Gidom para se tornarem seu rei. O Passuk, o verso no livro de Shofetim, apenas menciona que os judeus pediram a Gidom, mas é muito possível que os outros Shofetim também tinham sido solicitados. E uma coisa é certa, se tivessem sido perguntados, teriam recusados assim como fez Gidom. Podem pensar, eles eram estúpidos em recusar. Se eu tivesse uma escolha, eu certamente gostaria de me tornar um rei. Veja, como um rei é rico. E quanto poder ele tem? Então, por que aqueles juízes não estavam dispostos a se tornar reis? A resposta é que governar um país ocupa todo o tempo e a força. Também é uma grande responsabilidade. Portanto, se é oferecido a um tzadik ser o rei, ele o recusa. Ele também está ocupado com Torá e mitzvot. Se ele se tornar rei,
ele não poderá mais se dedicar a estudar e a ensinar como antes. Claro, se Hashem o escolhe como rei, ele deve concordar. Mas se ele tiver uma escolha, ele deve preferir não se tornar rei. Encontramos outra parábola que o Midrash nos conta. Agora entendemos completamente a parábola de Yotam. Ele estava dizendo ao povo de Shem, saiba que se Avimelech veio até você querendo ser rei, ele não pode realmente ser um tzadik ou um Talmid Chacham. Ele não é uma oliveira que produz azeitonas, um Talmid Chacham como Otoniel. Ele não é uma figueira como Débora, que pode ensinar o povo judeu. Ele não é uma videira como Guidom, que era um líder sábio. Avimelech é apenas um espinheiro. Como espinheiro, ele não produz frutos, apenas espinhos afiados. Em outras palavras, ele é uma pessoa vazia, nem um Talmid Chacham, nem um tzadik. Ele nem é uma pessoa com um bom caráter, mas um rachá. Por que então vocês de Shem o escolheram como rei? Só porque vocês são egoístas? Ele é da sua família e vocês esperam ser favorecidos por ele? Isso não está correto. Portanto, o fim será que um fogo se lançará de espinheiro do espinheiro e os queimarão. Vocês serão punidos pelo próprio Avimelech. Yotam terminou com a seguinte reprovação: vejam como vocês foram ingratos com o meu pai Guidom. Ele arriscou a vida para salvá-lo das mãos de Midian. Depois vocês apoiaram o assassinato de seus filhos. Eu sou o único que escapou. Vocês podem responder: é verdade que foi errado da nossa parte permitir que os filhos de Guidom fossem assassinados. Ainda assim, quando coroamos Avimelech, fizeram isso Leshem Shammai. Nós realmente pensávamos que ele era o melhor dos filhos de Guidom para ser o seu rei. Se assim for, espero que tudo ocorra bem. Mas se vocês coroaram Avimelech porque ele é um parente próximo e vocês querem ganhar vantagens como o seu governo, Hashem os castigará. Hashem enviará ódio e brigas entre vocês. E Avimelech, ele destruirá vocês e vocês o destruirão. Assim que terminou de falar, Yotam desceu do Ar Gerizim, ele escapou para um lugar distante, Avimelech não o encontraria e aonde ele estaria seguro. Uau! Essa pegou pesado, hein? Esse Avimelech pegou pesado. Essa história tem muitas coisas para acontecer, mas realmente a gente vai ver na próxima aula, Bezrat Hashem, como que a história se complica com o povo de Shem e a revolta contra Avimelech. Queridos, perguntas? Perguntas? Eu sei, o Midrash ele é muito explicativo, né? É bom demais. Isso eu pego do resumo ainda, tá, gente? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma parada aqui.